Hoje você vai sair daqui sabendo exatamente o que é uma CLI e, além disso, nós ainda vamos rodar uma automação feita completamente no Postman na nossa linha de comando. E eu também vou falar o porquê que isso é muito bom e como isso vai ajudar vocês aí que já trabalham como QA, ou se vocês ainda não estão trabalhando como QA, como vocês podem impressionar os recrutadores utilizando essa ferramenta, ok? Então, time, não desgruda dessa cadeira que hoje a gente vai falar sobre CLI e automação Postman. Eu sou o Manny e bora pro vídeo. Então, time, primeiro vamos aqui falar sobre o que é CLI. Eu lembro que no meu tempo aí, quando eu comecei a trabalhar como QA, né, trabalhar aí com programação, até mesmo na época da faculdade, quando eu estava fazendo, tinham muitos nomes, né, diferentes, né, e às vezes pode confundir bastante vocês. Pelo menos eu fiquei bastante confuso. E é claro, né, poxa, quando você vê as siglas, né, principalmente as siglas, né, elas podem atrapalhar um pouco. Então a gente, sei lá, tem algumas siglas aí, API, né, você tem outros nomes como back-end, front-end, isso tudo confunde um pouco. E uma das coisas que eu ficava um pouco confuso era CLI, ou CLI, né? O que significa CLI e o que significa CLI? Gente, saibam que vocês não precisam se preocupar com essa sigla, ela é realmente uma coisa extremamente simples de se entender, que é basicamente Command Line Interface, em inglês, né? Que se a gente for traduzir é interface de linha de comando. Então, o que significa exatamente uma CLI? Uma CLI, ela é um programa, né? Ele é um sistema que ele se utiliza da interface das linhas de comando. Então, por exemplo, você aí que está trabalhando no seu terminal, no seu Linux, ou você está trabalhando aí no seu PowerShell com Windows, ou até mesmo se você está trabalhando aí com o seu Git Bash no Windows também, você vai se utilizar de alguns comandos de linha de comando. Inclusive, eu fiz um vídeo só explicando algumas linhas de comando mais principais, assim, que você vai utilizar no seu dia a dia, que você pode aí ver, tem um vídeo já sobre isso no canal, dá uma olhadinha aí, caso você ainda não tenha visto. Mas existem algumas linhas de comando que a gente se utiliza aí no terminal, certo? Acredito que alguns de vocês já devem ter usado. E isso é a interface da linha de comando, né? O que é a interface da linha de comando, né? É aquela tela toda preta que você digita coisas, essas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, você quer navegar pelas pastas do seu computador, você pode usar o CD. Se você quiser listar ali o que tem dentro da pasta, você pode usar o ls. Então, tudo isso tem a ver com CLI. Por quê? É Command Line Interface, tá? Então, você está se utilizando da sua interface na linha de comando. E o que é uma interface? É o que faz toda a conexão do usuário com o sistema. Então, nada mais, nada menos, essa sigla aí, CLI, que às vezes assusta algumas pessoas, significa que é um programa que roda ali pela linha de comando. E aí você fala, Manny, por que eu ia fazer um sistema que roda pela linha de comando? Qual que é o benefício disso? Bem, normalmente, sistemas que são diretamente para usuários aí finais, né, que você, por exemplo, fez um sistema e você vai trabalhar com usuários finais, você provavelmente não vai trabalhar necessariamente com um CLI, né? Você não vai trabalhar ali com as linhas de comando. Você vai querer fazer um front-end bonitinho, para ele ir lá entender rápido, né? Entender facilmente como que funciona, ir clicando os botões, né? Tudo isso ajuda aí nessa experiência com o usuário. Porém, programas desenvolvidos normalmente com CLI, eles são mais focados aí para quem trabalha com tecnologia, né? Ou normalmente programação, QA. E por que isso ajuda a gente? Primeiro, é extremamente rápido, né? Você ali precisa só digitar alguns comandos específicos e aquilo vai acontecer. Você não precisa ficar abrindo uma página separada só para fazer alguma coisa ou outra. E tem muita coisa também que você não precisa instalar. Você vai instalar ali na linha de comando, utilizar rapidamente e isso vai ser extremamente veloz, tá? Principalmente aí pro seu dia a dia. Por exemplo, se você tem que instalar uma coisa nova e tem que se utilizar ali dentro daquela interface, né, daquela UI, né, daquela interface comum que a gente conhece de front-end, elas costumam tomar mais tempo, né? Você tem que abrir a aplicação, você tem que achar o caminho do que você precisa fazer, dependendo do programa pode ser algo muito longo, mas para aplicações simples, o CLI ele resolve isso, entendeu? Porque, primeiro, normalmente se você está trabalhando aí como QA, você tem o terminal aberto o tempo todo, você precisa fazer algumas coisas com o terminal, até mesmo normalmente Git você trabalha com o terminal, pelo menos eu tenho bastante costume de usar
o CLI do Git, né? Exatamente. Então, por exemplo, quando a gente está ali digitando git add, git push, né, git commit, isso tudo a gente está se utilizando da interface que a gente tem com o Git pela linha de comando. Então, nada mais é do que um CLI. Isso tudo te traz velocidade, tá? Na minha opinião. Obviamente, a gente podem ter pessoas que preferem aí trabalhar com a interface, né, visual mesmo, mas, sinceramente, tem muita coisa que eu acho que a interface de linha de comando já ajuda demais. Então, time, o que eu venho trazer hoje para vocês? Hoje eu vou trazer uma automação que nós fizemos em live, inclusive, né, a nossa primeira live aí do canal. Se vocês quiserem conferir, ela está sim no nosso canal, então vocês podem dar uma checada. O que a gente fez nessa live? A gente fez uma automação inteira no Postman. Então, a gente se utilizou aí de uma API chamada ServerRest, que é gratuita, e você pode acompanhar da sua casa, né? Abrir aí o Postman, que é a ferramenta que a gente utilizou para poder fazer essa automação, e fizemos uma automação saindo do zero, do nada, para uma automação completa com Postman. Então, se você tem interesse, dá uma olhadinha aí no nosso vídeo, foi muito legal e eu espero que vocês gostem. Agora, o que a gente vai fazer nesse vídeo? Partindo dessa automação, a gente vai rodar essa automação não pela interface do Postman, mas sim pela CLI. E aí você me fala, mas Manny, eu consigo fazer isso com outras automações, né? Eu não participei da live, eu não fiz o projetinho da live, na automação da live, não tem problema. Se você tem uma automaçãozinha no Postman, né? Se você tem alguns testes no Postman já, você pode sim participar aqui do vídeo, né? Você vai conseguir entender, obviamente, se você, mesmo que você não tenha, você vai conseguir absorver a informação de como que funciona, até porque é bem simples, tá? Então eu quis trazer o quão simples é trabalhar com isso. Então, não se preocupa, você pode acompanhar, você não perdeu nada, mas eu diria para você ver a live lá, porque ficou muito legal e eu tenho certeza que eu ensinei alguma coisinha ali que talvez você não saiba. Perfeito? Então, time, a gente agora vai começar, eu vou mostrar aqui para vocês como que tá. Então, beleza. Na aula passada, né, na live que a gente trabalhou, a gente fez aqui o Postman Automation. E no Postman Automation, a gente faz a automação inteira com o Postman, como eu já comentei, mostrando como se faz a automação, criando alguns testes, algumas pré-requests, certo? Mas agora eu quero rodar esse cara. Como que a gente rodaria esse cara? A primeira coisa que a gente teria que fazer é o Run Collection. Você clica nos 3 pontinhos em cima da sua collection, ele vai mostrar o Run Collection. E olha que legal, aqui ele mostra toda a coleção que você tem, tá vendo? Tudo que você quer rodar. E aí, beleza, a gente pode rodar manualmente, né? Então, se eu pegar aqui e dar um Run Automation, ele vai rodar todos os nossos testes da automação. E ó, aqui que legal. Ele mostra pra mim que, ó, tá vendo esses 3 aqui, eles não tem teste mesmo, eu realmente não fiz teste pra eles. Mas, ó, todos os outros aqui ele já tá mostrando. Esse Get Product ele deu fail, o Delete também deu fail e o Create Product deu 201. Tá? Eu vou arrumar aqui porque a ordem da automação tá errada, por isso que tá dando tanto erro. Vamos ver, então, vamos voltar lá pro Run Collection. Opa, eu já abri outro aqui. Perfeito, e aí a gente vai fazer assim. Login a gente não precisa do Get User, a gente vai colocar ele para cá. A gente não precisa do Get All Products, porque a gente não tem teste nele, ó, quer ver? A gente não tem teste nem no Create User, nem no Get User, nem no Get All Products. Então a gente só tem no Get One Product, Delete Product e no Create Product. Então Create Product vai ser o primeiro de todos. Tá? Create Product vai ser o primeiro de todos. E olha que legal, eu consigo criar aqui a sequência que a gente quer, né? Então vamos lá. Opa! Delete, Get One Product, Get All Products. A gente não precisa desse cara aqui também. E aí a gente pode rodar de novo. Aí, legal. Então, ó, todos os nossos testes passaram, certo? Ó, all testes são 4 e a gente tem aí todos os testes passando. Ó, passed 4, failed 0 e skipped 0. Perfeito? Legal, time. E aí, ó, o que a gente pode fazer? A gente vai criar uma new run. Vamos deixar com essa mesma sequência desses 3 aqui. E eu vou mostrar para vocês como que a gente roda, ó, ele no CLI, tá? Então, a primeira coisa, não sei se vocês estão conseguindo enxergar aqui bonitinho, a gente tem Automate via CLI. O que a gente tinha feito foi Run Manually, que a gente pode rodar manualmente, a gente também pode fazer Schedule de runs, mas aí a gente depende necessariamente da UI do Postman, e a gente não quer isso. Por quê? Se utilizando da CLI, num futuro, a gente pode colocar isso num CI,
né? O que é um CI, né? Um CI, um Continuous Integration. Então aí, por exemplo, quando eu tiver um sistema e eu fizer o upload desse sistema, né? Eu der um push desse sistema, fizer uma pull request, ou melhor, quando eu fizer alguma alteração nesse sistema, isso vai rodar diretamente no nosso GitHub, por exemplo, se a gente vai utilizando o GitHub Actions. E aí, por exemplo, eu fui lá, eu sou desenvolvedor, Manny, fui lá, criei uma alteração. Eu coloquei essa alteração no nosso GitHub, e aí quando eu colocar essa alteração no GitHub, vai trigar a nossa automação do Postman que a gente está mostrando aí. Então, é por isso que é tão legal ter o CLI, porque a gente consegue fazer isso, tá bom? Então vamos lá, como que a gente rodaria? Primeira coisa, tá? A gente clica aqui em Automate Runs via CLI, ok? E aí ele vai falar aqui, Configure CLI commands to run on your build pipeline, perfeito? Que é justamente a nossa pipeline de build. Primeira coisa que a gente vai ter que fazer, Download Postman CLI. Aí você fala, Manny, mas o que é o Download Postman CLI? Lembra que eu falei que o CLI é um programa que roda na linha de comando, né? Na interface de linha de comando, ele faz a interface. Para poder fazer isso, a gente vai ter que instalar. E aqui, ó, ele mostra os Systems Requirements, né? O que ele precisa ter no sistema. E também se você usa Windows, Mac ou Linux, né? Então, inclusive, Mac tem até para Apple Silicon ou Intel, né? Que são os processadores diferentes da Apple. Então, vamos lá, eu estou usando o Windows, tá? Mas caso você não esteja usando o Windows, você pode se utilizar do curl, tanto para o Linux quanto para o Mac, ok? Perfeito, ele vai fazer lá o download do sistema. Então, o que a gente vai fazer? A única coisa que a gente precisa fazer é copiar esse carinha aqui. Vamos copiar ele. Command C, para quem não viu, né, onde eu cliquei aqui, tá? Ó. Download Postman CLI. Ao clicar aqui, ele já vai abrir essa telinha aqui para você. Então, como eu estou no Windows, a gente vai abrir OpenCLI. Eu vou pegar aqui o meu Git Bash. Ok, já temos aqui meu Git Bash, ele já está aberto. E aí a gente vai colar, tá bom? Vamos dar um paste e dar um enter. Ah, lembrando, tá? Ele funciona no Git Bash também, tá? Você não precisa necessariamente abrir o PowerShell. Caso você tenha visto aqui, ele está falando PowerShell.exe. Você não precisa necessariamente abrir no PowerShell, você pode abrir no Bash que vai funcionar normal. Vai dar enter, e aí legal, ó. The Postman CLI has been installed. Então a gente já tem ele instalado. Legal. Então, esse processo aqui a gente já finalizou. E saiba que se você tiver com Linux e com Mac, vai ser tão rápido e tão simples quanto. E, inclusive, tá vendo como é simples trabalhar com CLI? A gente só copiou aqui um textinho, né? Obviamente ele mostra aqui as informações do que ele tá fazendo, inclusive ele deixa claro aqui em cima, mas a gente só copiou esse texto e já tá instalado e já tá funcionando. Então vamos lá. E aí, qual que é o próximo passo? Ele fala aqui, ó, copy this command and run it on your local terminal. Então, ele fala para copiar esse comando e colocar no terminal local. Só que, time, eu não tenho aqui uma coisa muito e muito importante, que é essa API Key. O que é a API Key? A API Key ela vai servir para você poder logar, né, na sua conta do Postman, né? Então, no caso aqui, eu estou logado, né? Eu tenho uma conta no Postman, se você ver aqui em Hikmani. Eu tenho essa conta no Postman, eu estou logado. E aí, para eu rodar a automação, eu preciso, ó, tá vendo? Postman login, eu preciso logar nesse meu usuário. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos adicionar uma API Key. Como a gente não tem ainda uma API Key, na verdade eu tenho, mas eu quero fazer o mesmo processo que vocês estão fazendo, então eu vou fazer como se eu não tivesse. Então eu vou criar aqui uma Generate Key, e aí você vai colocar um nome. No caso eu vou colocar aqui Video CLI. Esse vai ser o nome da minha API, tá? Então eu vou utilizar desse jeito. Vamos gerar. Ó que legal, já gerou toda a minha API Key. E a gente vai dar um insert. Ó que legal, time. A gente já deu um insert. O que a gente vai precisar fazer agora? Copiar esse cara todo, tá? Obviamente você pode fazer assim, mas eu recomendo que você copie desse jeito, porque talvez você não vai conseguir copiar a API Key inteira, tá bom? Então, vamos copiar e vamos rodar ele no nosso Git Bash. Deixa eu abrir o Git Bash aqui. Ok. Então, ó, já está instalado. Eu vou dar até um clear aqui para ficar melhor de visualizar. E também vou deixar ele maior. Aí, legal. Espero que vocês estejam vendo bem. E vamos lá. Vamos colar o que a gente tinha. Então, vamos dar o paste. Opa, não tinha nada? Então, deixa eu pegar aqui de novo. Vamos dar o paste de novo. Ó, que legal. A gente já deu um paste no login. Aqui, ó, logged in using API Key User in Hikmani, que é o meu usuário do Postman. E logged in successfully. Então, eu estou logado com sucesso. E aí, a próxima passo é rodar todo a minha collection, tá?
Então vamos rodar aqui minha collection. Ah, esse daqui é minha API key, tá, galera? Não tentem usar ela, porque ela é só pro meu usuário e quando esse vídeo ele tá no ar agora, eu já removi ele no meu registro do Postman. Então sim, caso vocês aí queiram fazer isso, vocês vão ter sim que fazer uma conta no Postman. E assim, eu acho que vale muito a pena, tá? É de graça, galera, vocês não vão pagar nada, é uma ferramenta completamente de graça. Então fiquem tranquilos. E agora a gente vai dar aqui esse Postman Collection Run. Vamos ver o que acontece? Ó que legal. Ó que legal. Ele rodou exatamente a mesma coisa. Então ele tá mostrando aqui qual é a collection que ele rodou, certo? Ele tá falando aqui, ó, ele bateu no endpoint product, create product. Ele tá mostrando aqui status code 201, deu certo. Get one product, que na nossa automação a gente verifica se o produto ele foi realmente criado. Então a gente vem aqui de novo um status code 200, a gente verifica se ele foi criado mesmo. E no delete a mesma coisa, a gente verifica se o status code é 200, né? E se o produto foi deletado com sucesso. Perfeito? E aqui também tem todas as runs, né? Quantas requests foram feitas, quantos test scripts foram rodados, quantos pré-requests foram rodados também, que no caso foi só um. E ele mostra a velocidade, né? Que inclusive é extremamente rápido, e quanto de dados recebeu. Então, time, é basicamente isso como que funciona. Dessa forma, você vai conseguir aí, com as suas collections, né, que você criou e suas automações que você pode já ter no Postman, ou que você está aprendendo e quer aprender uma automação simples e legal e que faz toda a diferença num projeto, tá? E eu tô falando assim, esse tipo de automação que eu fiz aqui para um projeto profissional, trabalhando numa empresa, com isso, é um diferencial bem grande, tá? Eu realmente acho que tem poucas pessoas que sabem como se utilizar do Postman, e ele é uma ferramenta muito, muito incrível. E isso daqui é algo que nem todo mundo sabe. E dessa forma, você pode rodar aí todos os seus testes num CI, né? Numa pipeline de teste. Então, se você estiver começando aí num emprego novo, ou se você já está trabalhando e você quer trazer esse diferencial e fazer uns testes de API para o seu time, pode trazer isso. As pessoas não conhecem de verdade o Postman para saber que ele faz tudo isso e é extremamente simples, como vocês conseguiram ver. Aqui, em menos de 15 minutos, a gente já tinha, obviamente, a collection, né? Mas em menos de 15 minutos a gente conseguiu gerar essa collection via CLI e se utilizar ela dentro do nosso terminal e, obviamente, a gente pode usar ela numa pipeline de teste. Se vocês quiserem, eu também posso trazer um vídeo aí mostrando como adicionar isso, por exemplo, no GitHub Actions, que normalmente é a minha ferramenta de CI que eu utilizo, e é muito utilizada nas empresas, inclusive eu não só utilizo pessoalmente, mas como eu também utilizo na empresa que eu estou trabalhando. Então, se vocês tiverem interesse, eu posso sim trazer isso para vocês num vídeo futuro, ok? Mas então, time, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e isso faz alguma diferença pra vocês, né? Por favor, considere deixar um like pra gente e se inscrever também. A gente traz vídeos toda semana e caso vocês tenham alguma dúvida de como isso tá funcionando ou se vocês querem que eu traga algum tipo de vídeo específico, por favor, deixem aí nos comentários, tá? E considerem também indicar para uma pessoa que você saiba que quer se tornar um QA ou que já é um QA, mas ainda quer melhorar as skills, tá? Nós aqui da Lumistech trazemos vídeos semanalmente mesmo, a gente sempre traz vídeos novos e a gente sempre tá de olho nos comentários. Então, time, eu agradeço muito a atenção de vocês e eu espero que vocês tenham um ótimo dia. Tchau, tchau!